Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo. Nesse vídeo do treinamento sobre lógica e algoritmos, nós vamos começar a ver as formas de como nós podemos fazer a descrição ou a especificação de algoritmo. É importante, vale a pena lembrar que você só deve continuar nesse vídeo se já viu os vídeos anteriores, porque existe uma dependência das atividades que são estrategicamente colocados na ordem. Então, se você quebrar essa ordem, você não vai obter o resultado esperado. Muito bem, então vamos lá. No vídeo anterior, nós vimos um algoritmo, um possível algoritmo, que se alguém seguir, vai conseguir atingir o objetivo por ele esperado, que é, ao término, estar com os dentes escovados, né? E nós vimos que existem algumas circunstâncias aí nesse algoritmo, como, por exemplo, veja a primeira linha, manda a pessoa ir até o banheiro, pressupondo, então, que a pessoa tenha um banheiro para poder dar certo esse passo. Olha o segundo passo também, está pressupondo que a pessoa tenha um armário no banheiro e que tenha no armário, a gaveta superior, tenha dentro dela a escova da pessoa com o nome dela. Veja, se isso não existir, esse algoritmo não vai funcionar, percebeu? Existe então aqui um pré-requisito, olha, e se tudo estiver de acordo com o esperado, e qualquer pessoa seguir essa sequência, com certeza, quando nós chegarmos aqui ao final do algoritmo, a pessoa terá conseguido escovar os dentes. Perfeito? Só que esse algoritmo aqui também, fazendo uma análise crítica, ele também parece ter alguns pequenos problemas aí que vai deixar a situação meio estranha no banheiro. Veja só, mandou abrir a gaveta superior do armário, beleza, pegou a escova com o nome dela, pegou a pasta de dente, colocou um pouco de pasta na escova, aí a pessoa pode ou não ter molhado a boca, a escova, e depois ela começou a escovar os dentes, beleza, aí depois mandou enxaguar a boca, legal, e aí mandou guardar a escova e a pasta, peraí, mas a escova está suja ainda, percebe? E aí nós entramos numa discussão sobre o grau de detalhamento, né, que um algoritmo deve ou não ter. Talvez a pessoa que escreveu esse algoritmo esteja pressupondo que ninguém iria guardar uma escova lá de volta se ela não estivesse limpa. Mas com certeza, talvez aqui deveria haver, além de enxaguar a boca, limpar a escova, né, para depois guardar a escova. E terminou aqui o algoritmo. Olha só que incrível. O que significa isso? Que a gaveta superior do armário vai estar aberta. O algoritmo não pediu para fechar ela. E quando o algoritmo começou, a gaveta estava fechada, porque no passo 2 pediu para abrir. Percebeu? Ora, então, eu não posso terminar esse algoritmo sem mandar fechar a gaveta, não é? Então veja, pessoal, algoritmos precisam ser revisados para verificar se toda a lógica não esqueceu de detalhes que, num segundo momento, ao tentar executar esse algoritmo novamente, possa gerar outros problemas. Mas, aos poucos, nós vamos treinando isso, incorporando essas características. Então, isso que eu acabei de explicar aí é a clareza, né? E a precisão com que a gente precisa lidar para fazer a definição, a especificação do algoritmo. E nada melhor do que uma revisão para a gente confirmar se realmente está tudo
conforme a gente pretendia ao começar a escrever aquele algoritmo. Então é necessário uma revisão, né? Para que permita que haja um entendimento correto daquilo que deve ser feito, né? Então, se alguém seguir o algoritmo, no final vai dar tudo certo, né? Quer dizer, o algoritmo lá fez a pessoa escovar o dente, mas deixou a gaveta aberta, né, no final. Vamos pegar uma outra situação, pessoal. Vamos pegar agora um algoritmo, vamos tentar criar um algoritmo bem simples para calcular a média. Uma média de uma disciplina, por exemplo, a matemática, o português, ou qualquer outra disciplina, e vamos criar um algoritmo para calcular a média de um semestre ou de um ano para uma disciplina, né? Então vamos lá, vamos considerar que essa média da disciplina seja uma média aritmética simples. Esse é o primeiro ponto, porque existem vários tipos de média, né, pessoal? Então vamos calcular uma média aritmética simples. Olha só que a gente, antes de fazer o próprio algoritmo, de pensar nele, nós estamos pré-estabelecendo ou estabelecendo pré-requisitos para que o nosso algoritmo possa funcionar. É como aquele algoritmo anterior, que a gente estabeleceu que tinha que ter um banheiro, dentro do banheiro tinha que ter um armário, né? A gente partiu de um cenário pressuposto. Aqui, olha, o cenário pressuposto é que nós vamos calcular uma média aritmética simples e que, para calcular essa média, existirão 4 notas. Veja que ficou fixo, 4 notas. Então, esse algoritmo só vai funcionar se tiver 4 notas e se a média for a média aritmética simples. Então, baseado nesse universo estabelecido, delimitado, né, que a gente vai continuar. Aí, qual vai ser o processo de cálculo, né, considerando a média aritmética simples? Olha, então vão ser 4 notas, eu vou ter a nota 1, 2, 3 e 4, vou somar e esse total da soma eu vou dividir por 4, vou obter a média pretendida. Então, esses são os nossos passos, tá? Então, por onde que a gente começa? Então, pessoal, esse é o grande segredo aí do pensar a lógica do processo, né? Então, primeiro nós temos que mentalmente aí estabelecer um critério, né? E você tem que pensar sempre em termos de pré-requisito. Bom, para fazer esse cálculo que eu estou vendo aí nessa fórmula que está em vermelho aí, né? O que eu preciso primeiro? Acho que deve estar claro que eu preciso da nota 1, nota 2, nota 3. Eu preciso saber qual é essa nota para poder fazer esse cálculo, né? Então, é isso que nós temos que fazer, né? Nós vamos pensar quais seriam os passos numa ordem de pré-requisitos para atingir o objetivo. Essa é a lógica. Nós temos que pensar isso primeiro, só para que depois a gente possa descrever o algoritmo que representa essa lógica, né? Muito bem, então se você fosse ter que resolver essa equação, né, o que seria, sob seu ponto de vista, necessário saber primeiro, né? Já estabelecemos os pré-requisitos, já sabemos que vai ser média aritmética simples e que vão ser necessárias 4 notas. Muito bem. Então, vamos lá. Precisamos saber as notas primeiramente. Então, precisamos pegar cada uma das notas, depois somar elas e depois dividir por 4. É uma sequência. Tá? Então, essa sequência é que nós vamos especificar através de um algoritmo. Muito bem, pessoal. Então, pensado a lógica do processo, então aqui nesse retângulo foi colocado, é lógico que precisamos primeiro saber as notas, eu acho que isso ficou óbvio, né? Nós não vamos poder dividir por 4 se a gente não tiver todas as 4 notas, isso é um pré-requisito, né?
E só depois, então, nós vamos somar essas notas, quando tiver elas, e o resultado da soma vai dividir por 4. E aí nós vamos obter a média. Então, como ficaria uma especificação através de usando texto, né, para fazer isso? Então, olha lá, passo 1, obter a nota 1. Quer dizer, o que é obter a nota 1? Eu não sei ainda como essa nota vai ser informada, se ela vai ser ditada, se ela vai ser digitada, ou se vai ser pego de algum lugar. A gente usa genericamente um verbo aí, no sentido de que nós temos que aguardar, né? Esse algoritmo espera receber o conteúdo, né, dessa nota 1. Sei lá, números... a pessoa na nota 1 tirou 7, né? Então é o número 7 lá que de alguma forma vai ser informado para o algoritmo. Obter a nota 2, obter a nota 3, a 4. Aí sim eu faço a soma dessas notas, né? Eu pego o conteúdo da nota 1, mais o conteúdo da nota 2, mais o da 3, mais o da 4, somo, o resultado disso fica armazenado nessa nossa variável aqui, como se fosse aquele x que nós vimos, né? É uma variável, só que ao invés de chamar x, nós atribuímos o nome de soma, né? Ficou guardado aqui a soma dessas 4 notas. E o que é a média? Então, a média é uma outra variável que está aqui, ó, ela vai receber o conteúdo dessa expressão aqui. Eu vou pegar a soma, dividir por 4, o resultado vai ficar armazenado aqui em média. E no final, lógico, se eu quero saber a média, o nosso algoritmo se lembrou muito bem que tem que mostrar, né? Não sabemos aonde ele vai mostrar, se vai ser na tela, se vai ser num relatório, não importa. Se alguém seguir essa sequência, ao final ela vai obter a média, pressupondo então os pré-requisitos desse algoritmo, que seja uma média aritmética simples e que existam 4 notas. Muito bem, se alguém fosse executar na mão, digamos assim, esse algoritmo, quer dizer, fosse seguir essa sequência, vai ler a linha 1 e vai realizar a ação que está pedindo na linha 1. No item 1, obter nota 1, depois o 2, depois o 3. Então vamos ver como ficaria essa situação aqui, uma simulação, né, da execução desse algoritmo. Então a pessoa leu lá o número item 1, ó, obter a nota 1. Aí a pessoa informou 6, né, pode ter sido digitado ou escrito na mão. Vamos para o passo 2. O nosso algoritmo quer saber qual é a nota 2. Aí a pessoa informou ali, 10. O próximo passo, 3 lá, obter qual é a nota 3. Aí a pessoa informou, a nota 3 a pessoa tirou 5. Depois o passo 4, na nota 4 a pessoa obteve 8. Tá bom, então agora vamos fazer a soma disso aí. Então, o que a pessoa vai fazer lá? Vai pegar lá 6 mais 10, que dá 16, mais 5, 21, mais 8, 29. Né? Aí, vai fazer o passo 6. O que é o passo 6? Está aqui em cima, para pegar a soma, que é 29, que é o conteúdo dessa variável, e dividir por 4. E vai obter então aqui a média. Ao mostrar a média calculada, o resultado aí de 29 dividido por 4 é 7,25. Então, aqui nesta parte inferior, nós simulamos como se nós fôssemos um computador e seguíssemos estritamente esse algoritmo aqui. Que, na verdade, esse algoritmo resolveu um problema que foi o cálculo da média simples de uma disciplina com 4 notas. Então, esse é o contexto, e é por isso que nós especificamos algoritmos, né? Só que não existe uma única forma de escrever algoritmo. Por exemplo, nós fizemos esse algoritmo que estamos vendo aí, que é uma forma de especificação através de um texto, né?
onde a gente escreveu. Mas existem outras formas de se fazer isso. O texto, né, nós temos que tomar alguns cuidados para ele deixar exatamente bem claro o que é que nós estamos pedindo, de maneira que uma terceira pessoa, quando lê, vai saber exatamente o que está sendo pedido, não vai ter uma interpretação diferente, não pode dar margem à dupla interpretação no nosso texto de algoritmo. Ok? Muito bem. Existe uma outra forma de fazermos a especificação, só que é uma forma visual, através de um desenho, digamos assim, né? Que também permite especificar algoritmo. A forma textual nós já fizemos, vimos, né? Entendemos, eu acredito. Agora nós vamos partir para uma especificação visual. Então vamos analisar. Vocês estão vendo aqui esse primeiro elemento visual que está escrito início? Ele se parece com um retângulo, só que as laterais são arredondadas. Esse símbolo serve tanto para início quanto para o fim. Ou seja, visualmente, nós temos que marcar onde que inicia essa sequência de ações, que eu já vou explicar, que é chamado de fluxograma, né? Essa reunião de símbolos que faz a especificação de um algoritmo. Cada símbolo tem um significado. Então, esse aqui é para início. Essa setinha diz, ó, o início começa aqui. E aí eu tenho um trapézio aqui, né? O trapézio pode ser usado para indicar a entrada de informação. Por isso que está escrito, ó, obter nota 1, que é o mesmo que foi escrito aqui, apenas que nós temos um trapézio. Mas a entrada de notas, ela tem outros símbolos visuais que podem indicar também entrada de informação. Aqui no caso eu optei pelo trapézio, mas depois você pode estudar, aí, pesquisar na internet, né, especificamente sobre símbolos do fluxograma, e você vai então ver outros símbolos. Mas vamos nos ater a isso. Então usei o trapézio para a entrada de dados. Vou usar o trapézio sempre com esse mesmo objetivo, entrada de dados. Então, ó, entrada de dados aqui, que é para obter a nota 1, depois na sequência, para pegar a nota 2, a nota 3 e a nota 4. Então, usei o trapézio para todas essas entradas de dados. Aí, ó, seguindo o nosso fluxo, ele vem para cá, existe um retângulo. O retângulo, ele no fluxograma define um processamento de dados. Isto é, quando eu vou pegar os dados e fazer alguma coisa com ele, eu vou pegar os dados e fazer uma operação matemática, por exemplo, eu posso obter um resultado, eu vou fazer um processamento nestes dados, quer seja fazendo uma operação matemática, juntar dados, ou seja, eu estou fazendo algum tipo de modificação, tá? Através dos dados que eu já tenho. Então, esse somar as notas obtidas está dizendo que é para eu somar nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Aqui, ao invés de escrever essa informação, eu poderia colocar esta fórmula que está aqui no passo 5, tá vendo? Então, a gente tem que tomar cuidado para não escrever uma coisa que a pessoa não vai entender. A pessoa que fez esse fluxograma, ela subentendeu que ao chegar nesse processamento e escrever somar as notas obtidas, ela subentendeu que a pessoa naturalmente iria saber que notas obtidas foram essas. De qualquer forma, aqui ao invés de escrever isso, eu poderia ter colocado essa fórmula aqui, tá? Aí, olha, no passo seguinte, seguindo o fluxo, né, que é essa seta, vamos fazer um outro processamento de dados. Qual é o processamento? Eu vou pegar a soma, dividir por 4, o resultado eu vou armazenar em média.
E aí, seguindo o fluxo, olha, aqui tem um símbolo aqui que é esse, como se fosse aqui um retângulo, só que a parte inferior dele tem uma onda aqui, né? Isso daqui é usado em fluxograma para dizer que isto aqui é uma saída de dados, ou pode ser uma saída de informação também. Informação é mais de um dado, né, que tem um significado. Então aqui eu estou mostrando um dado em algum lugar, não quer dizer que necessariamente isso é um relatório, né? Embora na maioria das vezes esse símbolo seja usado para relatório. Então, se você pesquisar sobre fluxograma aí na web, você vai também ver outros símbolos que podem ser usados para saída de dados, né? Assim como eu tenho aqui um símbolo para entrada de dados no algoritmo, eu também tenho um símbolo aqui para saída. Ou seja, é para mostrar a média. Eu tenho que deixar a pessoa visualizar, né, essa média. Então, o que nós fizemos visualmente aqui expressa exatamente o que nós fizemos textualmente aqui. Percebe? Então, fica uma tarefinha aí, pessoal. Dá uma pesquisada na web. Tem vários lugares aí que falam sobre o que é um fluxograma e seus símbolos, né? É claro, não vai decorar tudo, é só para uma curiosidade. Veja esses símbolos, veja alguns similares, né? Aos poucos, não é de uma vez aí que você vai incorporar tudo isso. Nós vamos sempre reutilizar a mesma simbologia que já foi passada aqui, lógico, vai ter alguns momentos que vão aparecer algumas outras, com outras finalidades. Mas sempre que for entrada de dados, vou usar esse trapézio. Sempre que for saída de dados, vou usar esse símbolo, e processamento aqui, este retângulo. Ok? Muito bem, pessoal. Outra forma de nós especificarmos o algoritmo é o que é chamado de pseudolinguagem, quer dizer, uma falsa linguagem, né? Algumas pessoas até chamam isso daí de Portugal, né? uma linguagem em português, né? Mas vamos entender. A pessoa escreveu aqui algoritmo e o nome que ela atribuiu ao algoritmo, calcular média alunos. E aí começou a escrever o algoritmo e ao término, fim, traço do algoritmo, qual algoritmo? Calcular média alunos. Então, esse calcular média alunos, cujo nome está ali, e aqui, aqui é o início e aqui é o fim. E aqui no meio nós temos o algoritmo, que é exatamente essas especificações. Obter nota 1, nota 2, 3, 4, a soma, o cálculo da média e mostrar a média. E aqui obedece algumas regras, né? O verbo está em maiúsculo, tá vendo? Vou mostrar também. Sempre, então, que a gente for aguardar a digitação de um conteúdo, a gente vai usar esse verbo, obter. Poderia usar um outro qualquer, o importante é manter sempre um padrão. Usar obter só para isso e mostrar só para mostrar mesmo, né? Não sabemos onde, mostrar no vídeo, mostrar na impressora, não importa. Vai tornar visível a média calculada que antes estava escondida dentro de uma variável, tá? Essa é uma outra forma, que é a pseudolinguagem. E não podemos esquecer que essas duas linhas, né? Olha, eu somei e depois eu peguei a soma e dividi. Eu posso abreviar isso um pouco e fazer uma fórmula dessa maneira, ó. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, entre parênteses. Então, se resolve primeiro isso, que é a soma, e depois faz a divisão e obtém a média. Esse único passo resumiu aqueles dois que estavam ali. O resultado será o mesmo. Então, nós vimos nesse vídeo 3 formas diferentes que nós podemos usar para especificar um algoritmo. Um texto livre, que ele vai enumerando a sequência para ninguém se perder. A forma visual, que tem as setas como indicador da sequência, e cada símbolo tem
um significado, né? Entrada de dados, ó, processamento de dados, uma saída, né? E a pseudolinguagem, que é uma estrutura muito parecida com a textual, só que ela estabelece o início do algoritmo, o fim, e não tem aqui uma numeração de linhas. Sempre a execução começa da primeira e vai sequencialmente até a última. Então, essas são as 3 formas, existem outras, mas essas são as mais usuais para especificação de algoritmo, tá? Então, o que é importante a gente relembrar sobre isso? Que antes de fazer o algoritmo, nós temos que pensar na lógica do processo, porque o algoritmo é só a expressão dessa lógica. Então, se você não vai ter que fazer um algoritmo para calcular a média de uma disciplina, mas não ficou claro para você como é que se calcula essa média, então você não vai começar a fazer a especificação do algoritmo. Primeiro você vai tentar entender passo a passo como que se calcula a média que foi proposta. Se você não está conseguindo, você vai procurar alguém que seja um especialista naquilo, que ele vai te falar, né? Olha, tem que fazer desse jeito, primeiro faz isso, depois faz isso. Então, é o que nós chamamos de levantamento de dados, né? Ou requisitos do software. A gente entender primeiro o que nós temos que resolver, como que poderíamos chegar à solução, para depois, então, fazer a especificação da lógica que você encontrou, que você estabeleceu como solução para aquele problema. Beleza, pessoal? Dê uma pesquisada na web aí sobre fluxograma, só por curiosidade também. E eu espero vocês na próxima aula. Até lá!